Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Entrevistas, o podcast da Michael Page. E já vou começar pedindo para que todos vocês não esqueçam de seguir, ativar as notificações para acompanhar todos os episódios aqui na sua plataforma de preferência. Não importa se é o YouTube, se é o Spotify. E eu estou hoje com dois super convidados para a gente falar aqui de um tema de desenvolvendo uma liderança de sucesso. Quais são as power skills que fazem a diferença? Ou melhor, as habilidades que fazem a diferença no mercado. E para começar aqui, eu já quero perguntar para o meu primeiro convidado aqui, o André Abouchan. André, quem é você além do seu CV? Muito bom, Baza, obrigado pelo convite. Prazer em estar aqui com vocês. Eu sou o André Abouchan, casado com a Brigitte Abouchan. Sou pai de 5 crianças encantadoras que fazem esse ser o meu maior job da minha vida. Pai do Pedro, da Júlia, do Francisco, do Felipe e do Henrique. Também muito ligado a projetos sociais. Presidente do Conselho da Santa Fé, onde a gente já mudou a história de 7 mil crianças. E atualmente eu sou o Chair Brasil do IPO, uma organização de liderança internacional com mais de 35 mil CEOs na nossa organização no mundo e 1.200 CEOs aqui no Brasil. Muito bom, obrigado, Abouchan. Paulo, quem é você além do seu CV? Oi, Baza. Oi, André. Como é que vocês estão? Bom, eu sou Paulo Dias, sou diretor aqui da Page Executive, mas sou também marido da Juliana, pai do Valentim, sou um entusiasta de viagens, de conhecer lugares ao redor do mundo, um entusiasta de pessoas, mais de 20 anos trabalhando em recrutamento e seleção de profissionais de diferentes níveis, atualmente dedicado à contratação de executivos, e isso é o que me inspira cada dia. Ô Abouchan, eu quero começar já te perguntando, puxa, você já disse sobre algumas posições que você desempenha no mercado. Você é o CEO da Engeform, você é o chair do IPO na área Brasil, você tem como presidente do conselho na Santa Fé. Quando você pensa nessas cadeiras, as habilidades que são necessárias para você desempenhar o seu papel são as mesmas ou diferem aí de cada cadeira que você está atuando? Não, sem dúvida elas diferem, Baza, e assim, cada uma exige da gente uma coisa diferente, mas o que elas têm em comum sempre é uma necessidade de você ter muita clareza do que cada uma daquelas organizações está necessitando naquele momento. Ou seja, toda organização tem uma estratégia. Toda organização tem uma direção que precisa seguir. E nisso se conecta com uma coisa que eu acredito ser um grande power skill meu, que é ser uma pessoa extremamente focada. Eu não consigo liderar a Santa Fé, liderar o IPO, liderar a Engeform, se eu não tiver clareza de onde nós estamos, de onde a gente está vindo e principalmente aquilo que a gente quer entregar. E muitas vezes essas organizações, elas fazem com que a gente precise mudar a nossa liderança e evoluir ao mesmo tempo. Então, eu começarei dizendo sobre esse foco e essa capacidade de saber assim para onde a gente está indo, que se associa também a muitos momentos de dificuldade que vão aparecendo pelo nosso caminho. Então, nesses momentos, sem dúvida, resiliência é uma coisa extremamente relevante, porque o caminho nem sempre é uma reta, né, que você passa sem grandes lombadas. Cada vez mais a gente sente, como líder, que a gente precisa ter a capacidade de gerir conflitos com gentileza, né, usando de escuta empática e ativa, ouvindo bastante as pessoas, processando o que elas estão dizendo antes de já começar a elaborar aqui a minha resposta, porque vai que o que está sendo dito vai trazer para mim uma resposta melhor ainda. A gente também não pode deixar de ter humildade, que é uma coisa muito legal quando eu penso de um valor comum que a gente encontra tanto no IPO como na Engeform, que é esse desejo enorme de viver uma vida aprendendo, o tal do Lifelong Learning Cycle, né? Acho que são 2 características que a gente encontra nas organizações e que eu trago muito comigo, esse desejo de estar o tempo inteiro entendendo, aprendendo, entendendo as novas necessidades que os momentos estão me trazendo de desafios. E com isso, eu muitas vezes me vejo saindo da zona de conforto, Baza, porque se tem um lugar que eu não gosto de estar, é na zona de conforto, e acho inclusive esse lugar, para qualquer líder, um lugar muito perigoso de estar. Porque são muitas as histórias de quando a gente vê uma organização, um grupo de líderes se colocarem numa zona de conforto, coisas ruins que a gente não deseja começarem
a acontecer. Puxa, muito interessante, Albuchan. Eu quero cruzar agora com a experiência do Paulo, quase 20 anos aí como headhunter. Paulo, quais são as principais habilidades necessárias hoje para um líder ter sucesso, com base na tua experiência recrutando líderes? Ou talvez até o que mudou de quando você começou lá atrás, há quase 2 décadas, para os dias de hoje, do que vem sendo demandado? Legal, Baza. Acho que tem mudanças, como o Albuchan comentou, de organização para organização. Então, imagina isso sendo levado em consideração o tempo, né? Então, no passado, era muito comum a gente falar de habilidades mais simples, né? Habilidades de relacionamento interpessoal, habilidade de comunicação, né? Ou seja, você colocava tudo dentro de pequenos pacotes. Aí você buscava um super-herói, né? Que conhecesse tudo. Hoje em dia, tem sido valorizado outras habilidades um pouco mais profundas. Por exemplo, a capacidade de pensamento crítico, uma análise crítica, né? Você conseguir fazer julgamento baseado em dados, em informações, e não enviesados por conta, por exemplo, de redes sociais que existem hoje. Você tem que ter uma capacidade de se comunicar, mas de uma forma mais eficaz, de conseguir influenciar através da comunicação, né? Então, que vem também da capacidade de liderar com influência, e não apenas liderar. Você não consegue classificar uma habilidade como liderança. O que você faz com essa habilidade, né? Como é que você consegue extrair resultados da sua equipe através dessa habilidade? Muitas vezes, para algumas organizações, o Albuchan deve conhecer isso bem, liderar está na capacidade de executar, não só de você delegar. Então, a gente tem que entender as power skills como de uma forma um pouco mais profunda, mais denso do que era no passado, que estava tudo dentro de poucas caixinhas. E dentro dessa dinâmica, aqui uma dúvida que eu já queria trazer até para o Albuchan, quando você hoje vai contratar um líder para o seu time, quais são as principais habilidades de liderança que, de maneira geral, você fala, puxa, não, isso não importa qual é a caixinha que essa pessoa vai trabalhar, mas eu vou olhar essa habilidade aqui para encaixar com a empresa? E que pergunta bacana essa, porque a gente passou por um processo agora de contratação de um profissional muito sênior lá para a empresa de engenharia e arrisco dizer que a gente chegou a olhar 200 nomes, Baza, para ir fazendo o nosso filtro e chegar naqueles últimos 10, naquelas últimas, 8 entrevistas. E tem uma coisa que depois que você consegue mapear as competências técnicas, que me parece uma coisa que com um pouco de pesquisa e bate-papo e conversas, você pode certificar que você achou a pessoa certa. Tem uma coisa que para nós lá, e acho que está tendo do IPO, é uma coisa muito cara, que é a tal da cultura. Na minha abertura e na do Paulo, a gente acabou não falando a palavra cultura, mas no final essa contratação veio de um entendimento nosso, que a gente conseguiu um alinhamento cultural deste profissional com a cultura da nossa empresa, que era muito importante. Até a questão de adaptabilidade, né? Porque quando a gente fala mesmo da cultura, é uma capacidade de você conseguir ter a sua cultura adaptada ao da empresa, as suas habilidades como um todo, competências ao todo, como um todo adquiridas, adaptadas às necessidades da empresa. Então, eu complemento com essa questão da adaptabilidade, você não acha? Muito importante. E no caso, eu fico até pensando no Márcio, que está começando com a gente, veio de 31 anos numa escola. Imagina o que ele não vai precisar de adaptabilidade para entender a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Você uma vez me falou, Bas, aqui a cultura são as coisas que a gente não pode, como é que é, tolerar? Como é que você fala? A cultura é formada pelos piores comportamentos que a gente tolera. Pois é, então assim, eu acho que ele vai chegar numa casa nova, um cara experiente, e vai ter que realmente olhar a nossa cultura e associar com esse seu pensamento. E dentro dessas habilidades, assim, até puxando aqui com o Paulo, Paulo, como é que você vê hoje os novos profissionais chegando no mercado? Talvez a gente está falando muito de liderança, mas talvez a gente indo para o básico, a gente está falando da matéria-prima aqui para todo mundo que está nos escutando, porque eu até quero trazer uma analogia aqui, que eu estava lendo um livro de tênis, e eu não sou jogador de tênis, o que é ótimo, que traz muitos insights fora do tênis e não do tênis. Mas e aí, para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, que joga tênis, vai certamente identificar esse aspecto. Num campeonato amador de tênis, num jogo amador de tênis, 80% dos pontos são erros do adversário. Não é que você super acertou, o adversário que errou. E 20% é uma jogada certa. Quando você vai para o tênis profissional, 80% dos pontos é uma super jogada e 20% só erros.
Então, qual que é a reflexão que isso me gera? Até mais ou menos o meio da pirâmide é o jogo de tênis amador, é o jogo do erro do outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você fizer o básico, chega no horário, cumpre os prazos, trata todo mundo de forma adequada, puxa, tenta olhar o problema sem tanta emoção, eu tenho a sensação que você vai sair na frente da grande maioria. E aí eu queria pegar suas percepções sobre isso. Não, muito bem colocado, gostei dessa analogia. Eu concordo com isso e eu acho que a partir desse meio da pirâmide você é desafiado de outra maneira. Não é mais tão simples, né? Você é responsável muitas vezes pelo erro e pelo acerto, né? Ou seja, não são os erros dos outros. A sua capacidade de tomar decisão, de resolver problemas, vai ser testado ao limite, porque é você que vai direcionar o sucesso ou não de algum projeto, de uma equipe, de uma empresa, muitas vezes. Então, essas habilidades começam a ser observadas nesse meio para cima da pirâmide, né? Como que você lidera, mas o líder nesse momento tem que tomar decisão, baseado na informação de muitas outras pessoas, em dados, na opinião. Ele pode, inclusive, ouvir, ele tem que ouvir todos, mas a decisão muitas vezes vem dele, né? E como é que ele resolve problemas? A gente passou, anos atrás, pela pandemia, que impactou diversos negócios. Eu imagino no ramo da Buchan, como foi o impacto foi enorme. E como é que o líder vê aquilo acontecendo aqui? Ele tem que agir, né? Então, ele tem que analisar rapidamente o problema, ouvir as pessoas, analisar todas as possibilidades, todos os cenários e tomar uma decisão. Para onde a gente vai? Qual é o caminho? Né? Como é que a gente se adapta, mais uma vez, a adaptabilidade, a essa situação? Então, não dá mais para errar tanto, né? Você tem que começar a acertar mais. Baza, eu queria complementar com duas coisas que me passaram pela cabeça. E a primeira é uma história de vida. Eu, muito cedo, comecei a jogar os esportes de raquete. Eu não sei se você sabe. Eu hoje não jogo tênis, mas se você me der uma raquete na mão, eu engano o cara que joga bem. E com meus 15 anos, chegou no Brasil um esporte que era pouco popular naquela época, hoje já está mais popular, que é o tal do paddle tênis. Eu não sei se eu te contei que eu fui campeão brasileiro de paddle tênis. Não, essa para mim é nova. Olha que ótimo convidar amigos aqui, cara, para o podcast. E eu te mostro daqui a pouco umas fotos que apareceram na minha timeline ontem, deu um molecão jogando, mas eu competi pelo mundo, mas eu estou contando tudo isso, porque eu, por exemplo, se pudesse, e eu faço isso com meus filhos, mas se pudesse incentivar mais meus amigos, nossas pessoas que estão nos ouvindo, a colocarem os filhos que gostam de esporte para competir, e não importa se é futebol, se é vôlei, se é um esporte de raquete, isso traz uma disciplina, Baza, que eu carrego até hoje na minha vida profissional. Porque para competir num esporte de elite, competir com jogadores profissionais, tive que abrir mão de muita coisa. Tive que abrir mão de coisas que eu fazia naquela idade, de programas à noite, teve as viagens, teve tudo, teve muito treino, e eu acho que isso é muito bacana. Então, acho que assim, essa questão da disciplina é um power skill. Você ser um bom gestor do seu tempo, ter a capacidade de dizer não, né? Porque dizer não é uma arte, né? A arte de dizer não para chegar ao fim. O último livro que eu li, Baza, chama Coragem para Não Agradar. Você já leu esse? Não. É um livro muito bacana. Tem tudo a ver com a arte de dizer não, né? E você está focado em fazer o que é o certo. Mas vamos falar da Carol Garrafa, nossa querida amiga. Está trabalhando conosco um projeto de liderança que começa com autoconhecimento. E eu queria falar um pouco sobre o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele serve em qualquer lugar da pirâmide que você tiver. Do menor aprendiz que está começando na empresa ao conselheiro, todo mundo vive uma jornada de te conhecer a si mesmo o tempo inteiro. E agora nós estamos começando uma jornada legal com os pontos fortes. Porque tanto se fala na gestão de pessoas, do ciclo de feedback, PDI, e aí pega aquele negócio que o cara fez errado, você anotou lá na sua caderneta digital, aproveitou o momento do PDI, trouxe aquele tempo, aquele assunto lá e falou, pô, você precisa melhorar esse seu ponto fraco. E nós estamos meio que desconstruindo essa ideia de você focar tanto o holofote no ponto fraco e trabalhar muito mais à luz nas competências e nos talentos dessa pessoa. Acho que você está nos pedindo aqui para despertar nas pessoas esses power skills, que são essas grandes competências que eles trazem. Eu acho isso importantíssimo que a gente está colocando aqui, porque isso vem do nosso modelo educacional, né? Se nós tirávamos 9 em matemática ou 10 em matemática e 6 em português, aonde vinha a aula de reforço? Em português. Então, ao invés da gente potencializar o que a gente já é bom, a gente ficava martelando o que talvez não é da nossa habilidade. Eu tenho comigo que
O que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver a ponto de deixar de atrapalhar. Nunca vai ser a super habilidade de diferencial, mas tem que parar de atrapalhar. A partir do momento parou de atrapalhar, talvez você chegou no seu ponto ótimo. Foca no que você é bom, desenvolve. E falando sobre desenvolvimento, começando aqui contigo, Abuchan, como que você vê o que é o papel da empresa ou do líder em ajudar os colaboradores no desenvolvimento dessas competências? Olha, a pergunta ela vem em boa hora, porque a gente demorou 47 anos para conseguir materializar uma coisa que era um sonho muito antigo. Nós sempre quisemos ter uma academia para o time da Ingeform. E ao celebrar 47 anos, finalmente a gente conseguiu constituir uma academia com uma grade de desenvolvimento de todas as pessoas, porque nós vamos lá no chão das nossas operações, vamos treinar todo mundo com um orçamento super expressivo e não um orçamento de curto prazo, né? Então, acho que nessa academia, a gente tem como propósito formar pessoas que vão transformar esse nosso mundão num mundo melhor, a sociedade numa sociedade melhor. E eu acho que as empresas têm um papel muito importante. Então, não basta você ter como um dos seus valores a aprendizagem contínua, que está na cultura da Ingeform, que também é como a gente no IPO aprende através da troca de experiências, né? E tantos eventos bacanas, mas acho que ele tem um papel importante na sociedade de dar condições para que as pessoas se desenvolvam. Então, quando eu falei com vocês sobre escutativa, a gente fez um curso de comunicação não violenta com um alemão que está aqui no Brasil, o Sven, até esqueci agora o sobrenome dele, e dali veio essa arte, deu não apenas em todo fórum meu, eu sou o último a falar, que exige esforço. Como em toda reunião de diretoria e conselho, eu também sou o último a falar. E durante esse tempo eu peço encarecidamente que todo mundo se desapegue das suas ferramentas digitais, sem computador ligado, sem celular, todo mundo ali com atenção plena, focado, para depois que eu ouvir todo mundo, ver onde é que entra a minha parte, sabe? Onde é que eu vou falar alguma coisa que soma o que todo mundo já falou. E se não tiver o que soma, sabe o que eu faço, Baza? Eu me calo. E sem a menor preocupação de, naquele momento, não ter nada mais a colocar, porque as outras colocações já foram suficientemente boas. Eu não preciso sempre ser ouvido. Minha voz não é mais, né, meu dó não é mais rítmico que o dos outros. Nossa, adorei o que você falou. Antes de passar para o Paulo, uma coisa que eu tento sempre quando eu estou na reunião com o board da companhia, com diretores ou com os gerentes, antes de entrar na discussão, é refletir qual é o meu papel naquela reunião. Eu sempre tento colocar em 3 categorias. Eu sou um aprendiz, eu sou alguém que eu posso ensinar, ou eu sou um colega. Então, o que eu quero dizer com isso? Puxa, a gente agora estava discutindo sobre os impactos da reforma tributária. Puxa, quem sabe do tema é meu diretor de tax. Se eu entrar com a cabeça que eu estou indo lá para ensinar, porque eu sei tudo, vai dar errado. Lá é a cabeça de aprendiz. Puxa, estamos falando de estratégia da PEI, de modelo de crescimento. Não, essa daqui eu tenho experiência, eu entro realmente para ter o meu papel. Não, estamos tendo uma reunião regional e o meu colega da Argentina está falando sobre os desafios da Argentina. Cara, eu não tenho a menor habilidade, experiência, eu sou um colega, eu vou escutar e talvez alguma coisa que eu compartilhe possa ajudar. Então, acho que é muito importante a gente encontrar o nosso papel também dentro dessa nossa dinâmica. É isso aí. E, Paulo, dentro desse aspecto, como que a gente avalia? Porque muitas pessoas talvez estão nos escutando e falando assim, puxa, mas eu adoraria ter gente com mais disciplina aqui no meu time, mas eu não tenho contratado tão certo aí nos últimos tempos. Como é que a gente desce para ter aí uma percepção de como avaliar essas habilidades? Sabe que uma das grandes dificuldades ainda está em conversar com a empresa, com o RH ou com os gestores da empresa e entender quais são as deficiências ou os pontos que de fato eles estão buscando no profissional. Muitas vezes eles querem tudo. Então, primeiro é entender quais são as deficiências, entender qual é o problema, né, ali. Para depois, quando a gente vai olhar, que eu costumo falar, olhar com os olhos da empresa para o mercado e entrevistar os candidatos, começar a me aprofundar e entender se eles possuem isso. Normalmente, a conversa se baseia no histórico. Tentar entender através de situações que o profissional já vivenciou em outras empresas, em outros momentos, tentar fazer paralelos para saber quais atitudes ele tomou, para a gente perceber se ele possui ou não essas habilidades, se ele já adquiriu essas habilidades. Mas eu me concentro muito em entender o momento dele e quais são as pretensões do profissional
para o restante da sua carreira. Muitas vezes, um bom profissional, ele se abre de uma tal maneira e mostra suas vulnerabilidades para mostrar quais são os pontos que ele está se desenvolvendo e qual que ele vai buscar se desenvolver no futuro. Porque muitas vezes é isso que eu quero. Tem habilidades novas, que a gente comentou agora há pouco, que não foram tão desenvolvidas. Por exemplo, a gente pode falar da habilidade de liderar equipes remotamente que surgiu após a pandemia, ou no mundo globalizado. Você tem multinacionais, você tem líderes que lideram equipes que são de diferentes regiões no mundo. É uma habilidade difícil, nova. A gente não tem profissionais experts nesse tipo de conceito. Como é que eu entendo, então, se aquele profissional está no caminho de... Se é uma habilidade que ele está desenvolvendo. Então, eu pego, sim, em algum case, alguma situação anterior, mas eu tenho que entender se isso é um ponto que o motiva, que ele quer continuar desenvolvendo. Muitas vezes você conversa com um profissional que ele fala, olha, eu vivenciei isso, eu não quero mais. Odeio trabalhar de casa, por exemplo. Não vai trabalhar em um ambiente híbrido. Ou odeio trabalhar por vídeo com equipes de outros países. Você vai colocar ele numa empresa que a operação está toda aqui, concentrada. Você tem que entender o que o profissional também espera para o futuro. Por outro lado, olha só que interessante, eu estou vendo uma pesquisa que a gente colocou nas nossas redes sociais, em que a gente perguntou em que você planeja investir em treinamento profissional no próximo ano. Foi feito no fim do ano passado, então foram mais de 1.000 respostas. Habilidades técnicas ganhou com 41%. E habilidades comportamentais, 18%. Ficou em terceiro lugar. Então, talvez aqui ainda dentro do que a gente está falando, a oportunidade que existe, né, dado que é uma pesquisa já há algum tempo da Michael Page que mostrava que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Mas a gente ainda tem um cacuete de buscar o desenvolvimento da habilidade técnica, porque é assim que a gente foi desenvolvido e educado. Afinal de contas, mais de 99% dos módulos de graduação, pós-graduação e MBA são de hard skills, conhecimento técnico, e menos de 1% é de habilidades comportamentais. Então, a gente, de certa forma, aprendeu a aprender habilidades técnicas e não aprendeu a aprender essas habilidades comportamentais. E esse, para mim, é o grande elemento que a gente pode aqui colocar no radar. Eu quero passar aqui para o Albuchan para ter um pouco aí das percepções dele. Nossa, primeiro estou curioso para saber a idade do pessoal que respondeu essa pesquisa. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Porque eu arriscaria dizer que a maior parte de quem respondeu aí e está buscando ainda a formação mais técnica deveria ter entre 18 e 34 anos. Eu acho que nesse ponto da carreira, as pessoas estão ainda fortalecendo essa parte mais técnica, que ela é fundamental para você performar no começo dessa jornada. Ao mesmo tempo, o tal do people skills, como diz a Carol, é uma competência um pouco mais difícil de você desenvolver. Exige mais do que você ser um grande técnico. Na nossa área de engenharia, a gente está fortalecendo muito o valor execução dos planos, base. A gente quer ser uma empresa referência na capacidade de executar qualquer tipo de plano. Não importa o que a gente for fazer, um bom planejamento, vai lá, faz o plano, testa tudo que pode dar errado e aí você põe ele em marcha. Uma habilidade mais técnica. Agora, essa habilidade de você gerir equipes multidisciplinares, equipes espalhadas pelo Brasil inteiro, interagir com diferentes stakeholders, isso exige do profissional uma outra abertura e eu acho que conforme a gente vai evoluindo na nossa carreira, de fato, esses são as competências, os power skills que eu vejo os profissionais assim necessitando e os que têm isso como fortaleza avançando mais rápido na carreira. E agora trazendo talvez para o lado oposto, Paulo, na tua experiência, tem alguma habilidade, a gente está chamando de power skills aqui, que você acredita que é super valorizada pelas organizações quando buscam líderes? Olha, Baza, tem. Acho que a gente tem visto muitas empresas buscando, por exemplo, profissional multitarefa. E multitarefa, em alguns momentos, assim, você fala, pode ser interessante, mas talvez ele não foque em nada. A gente estava conversando agora sobre foco. Muitas vezes, até para você se desenvolver tecnicamente e em termos comportamentais, você precisa ter foco. E o multitarefa não foca em nada.
Então, parte do desenvolvimento do profissional, esse multitarefa, me pareceu muito exigido por empresas que estavam, por exemplo, reduzindo custos e reduzindo cargos, inclusive, queriam pessoas que cumprissem mais de uma função na empresa, do que, de fato, uma habilidade que seja necessária. E aí você tem profissionais ali sobrecarregados, tendo que executar diferentes funções e responsabilidades e que não vão entregar o que a empresa de fato precisa. Então, na minha percepção, essa é uma habilidade exigida que é super valorizada e que eu, particularmente, não valorizo tanto. A gente falou também sobre esse poder da liderança de inspirar, né? Mas inspiração, sem transformar isso numa boa execução, é uma liderança que não entrega o resultado. Não importa o que você faz, em que área de qualquer empresa, de que tipo de empresa você está. Como líder, como alguém que está à frente de alguma coisa, você sempre tem um projeto, você sempre tem uma meta, você sempre tem um KPI, né? E eu acho que a gente vai desenvolvendo essa liderança e vai também ficando cada vez mais percebido nas organizações à medida que você assume planos, cria metas, cria compromissos e principalmente consegue entregar seus resultados, sejam eles quais forem. Ou seja, uma liderança que transforma inspiração em capacidade de execução. Eu acho que o que a gente está falando de habilidades aqui, o que me vem à cabeça que é fundamental, primeiro o Paulo falando sobre multitarefa, acho que a ciência cada vez mais vem comprovando que não existe multitarefa, né? Você quer fazer duas coisas, se as duas exigirem foco, não vai dar certo, né? Não é à toa que quase todos nós, quando estamos dirigindo e a gente quer procurar um endereço, a gente baixa o volume do carro, né? Porque não dá para continuar ali procurando. E daria inúmeros outros exemplos aqui do nosso cotidiano. Você vai tentar falar com alguém ao telefone e está escrevendo alguma coisa no computador, vai dar errado, vai sair uma coisa, vai sair outra. Imagina, então, para tarefas mais complexas. E eu acho que o ponto que o Abuchan traz, que eu gosto muito, que é sobre execução, eu acredito que a maior parte das organizações ainda, muitas vezes, acabam investindo tempo no planejamento, na visão, e no final do dia, quem vai executar? E as empresas falham nessa execução, e eu acho que como uma empresa de engenharia, esse cacoete, acho que desde que vocês existem, ele sempre foi muito forte de execução. E esse talvez é o meu elemento. Como é que vocês garantem a execução além da cobrança? Eu acho que tudo começa, base aí, a gente continua aprendendo todos os dias a trabalhar o nosso capital humano, né? Então, não basta a gente assim ir coletando dados, e eu gosto que você fala muito sobre dados, porque a gente acredita muito num RH estratégico, que toma decisões baseadas em dados. E você precisa conhecer muito a jornada daquele profissional, a experiência, os erros e os acertos, para ir acompanhando a evolução da carreira dele e colocando ele em posições mais desafiadoras, com projetos mais complexos. Posto que ele já tem a cultura da empresa, posto que você confia nele e é capaz de delegar autoridade, né? Você dá autonomia dentro de um conceito. Eu acho que toda empresa, inclusive, que trabalha a delegação, trabalha o senso de propriedade, precisa ter muito claro o que é autonomia. Porque nenhum de nós três aqui vai ser capaz de dizer o que é autonomia da mesma forma agora. Então, acho que as empresas precisam deixar claro para os seus colaboradores, quando dão autonomia, o que é autonomia. Qual é o papel do líder e qual que é o papel do liderado. E aí, conhecendo bem o seu capital humano, você precisa, então, entender os desafios que você tem e ver a aderência dessas competências e dessa experiência, porque, baseado em erros nossos recentes, a gente percebeu que a gente tinha profissionais extremamente talentosos, bem formados, com tempo de casa, que já tinham performado em projetos de complexidade menor, que ao você colocar o cara num desafio de uma complexidade muito maior, e eventualmente você não acompanhar esse profissional ao lado dele da forma que você deveria, eventualmente você começa a não performar, e acho que a culpa está onde, né? Eu acho que está na escalação, né? Está no projeto de formação, o tempo que as pessoas levam para amadurecer. Acho que tem um desafio com essa geração nova, Baza, que vai ser hercúleo, porque como é que a gente vai deixar claro para eles que se não tiver feito várias vezes, errado várias vezes, aprendido com os erros várias vezes, você não forma essa cascadura e essa competência para poder continuar evoluindo na carreira. Então, me passa muito pela cabeça, assim, sabe? Eu acho que tem um recado muito forte, que aproveitando aqui as pessoas que estão em início de carreira, que estão nos escutando, nos assistindo,
um conselho muito importante. Antes de dar certo, vai dar errado muitas vezes. E dá mesmo, viu? Não tem bala de prata, não se acerta de primeira e ninguém se torna nota 9 ou nota 10 se não tiver a oportunidade de persistir quando ainda é nota 6, nota 7. Isso é fundamental. E aí isso me dá um pano de fundo para uma pergunta que eu quero fazer para o Paulo, que é, Paulo, como é que a gente calibra experiência versus potencial? Eu trago alguém pronto, eu trago alguém com elasticidade para ser desenvolvido. É difícil. Eu acho que o equilíbrio, e a gente já falou disso outras vezes em outros fóruns, o equilíbrio é fundamental. Quando você fala de conhecer, e aí o Abushan trouxe isso de conhecer a sua equipe, né? Então você conhece a sua empresa, você conhece a sua equipe, você conhece as deficiências que você tem e você vai buscar pessoas complementares. Parte daí. É natural que você encontre na sua equipe pessoas que de fato sejam motivadas a desafios e que queiram sair daquela zona de conforto, porque aquilo o motiva e ela vai admitir o erro e vai se entusiasmar em corrigir aquele erro, não vai se sentir uma pessoa fracassada, ela vai querer se aperfeiçoar, enquanto há pessoas que, colocada numa posição onde é exigido desafio e ela erra, ela trava e muitas vezes se desmotiva e quer sair, inclusive, daquela equipe, porque se sente um fracassado. Você entender e conhecer a equipe, saber quem de fato está disposto a assumir um novo projeto, um novo desafio, é fundamental. E aí você também sabe qual é o perfil da pessoa que você quer trazer. Você sabe se na sua equipe você tem espaço para trazer alguém que ainda esteja no crescimento de experiência, né? Ou seja, na curva de aprendizado. Né? Ou não. Às vezes você está numa equipe que você não pode errar. Ou que você tenha que trazer alguém que esteja acostumado a errar e que saiba corrigir rapidamente a rota. Então, conhecer a equipe, saber onde está a deficiência, saber se você de fato está disposto a trazer alguém para desenvolver uma habilidade ou algumas habilidades é fundamental. E acho que até esse ponto aqui que o Paulo trouxe, eu queria já trazer para o Abushan, que a gente está falando muito sobre erro e persistência. E Abushan, eu queria que você compartilhasse alguma experiência que você passou, que seja persistência ou do erro, e da importância que foi para você desenvolver alguma habilidade, já que a gente está trazendo aqui dessa importância aqui dentro dessa dinâmica. Puxa, você já trabalhou em outros países, puxa, você tem algumas histórias aí que eu não quero dar nenhum spoiler aqui, mas tem uma que é minha preferida aí. Eu vou nessa mesmo, Baza. Quando você... Eu fiquei pensando muito, eu vou ter que voltar nela, porque eu sou formado em engenharia civil, me formei aqui no Brasil quando eu tinha 22 anos, né? E aí veio aquela história de fazer o estágio no exterior, era para ser um estágio de curto prazo, em Wall Street, acabei ficando 7 para 8 anos. E quando eu voltei, eu cometi um dos meus maiores erros e maiores acertos da minha carreira. E o maior erro foi quando meu pai me ligou, ele tinha 60 anos, ele falou, filhão, o que você vai fazer da sua vida, né? Eu falei, pô, mas que pergunta complexa, né? Agora ele vai fazer 80 daqui a pouco. Vida, né? Então acho que eu preciso voltar para conversar com você. E aí veio essa história, pô, você é engenheiro, você é o único aqui que dá para voltar aqui para ajudar a gente, eu já estou com 60. E aí eu voltei para casa e falei, bom, tá na hora de voltar para o Brasil. E acho que esse aí foi o maior acerto. Foi naquele momento, assim, acreditar que juntos a gente poderia construir uma empresa muito diferente. Esse grupo Ingefarm que existe hoje, Baza, com as 6 empresas que a gente tem, ele é praticamente 20 vezes maior em qualquer um dos indicadores que eu puder te contar, mas principalmente na criação de um valor positivo para a sociedade. E o maior erro foi não ter combinado nada com eles, Paulo. Eu não sei se você sabe dessa história. Eu não perguntei o que eu ia fazer, por quanto tempo, o que eu ia ganhar, e não perguntei nada, era para voltar. E aí quando eu cheguei tinha um par de botas, um capacete em cima de uma mesa. E eu falei, mas para que é isso aí? Pô, eu era diretor-presidente lá do banco lá fora, só usava terno e gravata, tal, sapato de couro. Eu falei, mas aqui você voltou para ser engenheiro zero. Você desaprendeu tudo que existe de engenharia, então agora você vai lá participar da transformação do presídio do Carandiru no Parque da Juventude. Eu falei, é para lá que eu vou? É para lá que você vai ir. O cargo mesmo? Engenheiro zero. Eu falei, zero. Autonomia em cima de quem, então, o zero? Não, estagiários e menores aprendizes você tem alçada. E assim eu recomecei minha carreira lá e foi degrau por degrau até 2016 ou 2017, quando eu virei CEO da empresa de engenharia. Então, acho que o que eu trago dessa história, que fica até um pouco divertida, contada assim, mas é também assim, o que eu
gosto de falar para os outros, de você também ter a humildade de recomeçar em algum momento. Pode ser que você tenha tido uma carreira muito legal e de muito sucesso, mas eventualmente quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, ninguém me conhecia, ninguém valorizava o André porque eu era absolutamente uma pessoa desconhecida. E quando eu voltei com 30 anos dos Estados Unidos para o Brasil, o engenheiro André também tinha voltado a estaca zero, tinha que reaprender tudo. Então, na vida, vão aparecer muitos momentos que você vai precisar dar um reset no seu odômetro e aceitar que, assim, novos desafios estão postos à sua frente, que você vai ter que voltar a subir aquela escadinha. Mas se você acredita no propósito que você está construindo, aí você trabalha de um jeito muito gostoso, com muito afinco, não olha para o relógio se você está trabalhando muito, e vai construindo uma coisa bacana, né? Que no nosso caso, na engenharia, te demorou para entender, mas a gente faz a diferença na vida das pessoas com os equipamentos que a gente constrói. E isso me dá muito prazer. André, eu acho essa história maravilhosa, não é à toa que eu levantei essa bola. Mas a vantagem de você convidar um amigo é que você conhece outras histórias do amigo. E já que você falou de humildade, acho que tem uma parte da tua história quando você chegou lá nos Estados Unidos, lá com os desafios com o idioma. A demissão. Que tinha uma história aí que eu acho que foi um baita do aprendizado. Eu não vou deixar você embora desse podcast sem contar essa história também para toda a nossa audiência. E você sabe que eu adoro ela, né? Vou contar para vocês a história da Tina. Então eu era recém-chegado lá nos Estados Unidos, fui trabalhar num banco que chamava Salomon Brothers Smith Barney. Só o nome já é difícil de falar, né? E aí, qual era a expectativa como estagiário, né? Eu estava achando um monte de coisa, eu ia chegar lá e... Aí eu fiquei servindo café, passando fax, abrindo porta, distribuindo carta, um bom tempo. Até começar a ficar nervoso, assim, né? Falar, pô, mas cara, eu sou formado em engenharia. Aí me deram uma mesa para eu virar assistente, um telefonista da tal da Tina. E a Tina era uma broker lá, a Tina Carbo, que eu adorava muito. E eu estava sentado na mesa dela, um computador para mim, um telefone, já me achando tal. Tocou o telefone para o meu azar. A mulher que ligou, eu não conseguia lembrar, não conseguia entender o nome dela de jeito nenhum. Eu falei, ela disse, eu quero falar com a Tina. Eu falei, quem é? Ela falou, é a Beth O'Leary. Eu falei, quê? Né? Peguei, fiz uma forca, né? Forca de brasileiro, coloquei as letrinhas, coloquei 3 letras. Aí eu pedi desculpa para ela, a senhora me desculpa, eu acabei de chegar aqui, estagiário brasileiro, semi-analfabeto, inglês vai melhorar, eu prometo. Seu nome mais uma vez? E ela falou, Beth O'Leary. Aí eu pus mais 3 letrinhas, a Tina brava gritava, passa a ligação, por quem é que quer falar? Eu falei, espera um pouco, pô, vou te passar a pessoa, aí nome certo. Assim, na última vez, por favor, fala seu nome um pouco mais devagarzinho para mim. Ela falou, Beth O'Leary. Aí a Tina falou, quem é? Eu falei, é a Hillary Clinton. Ela falou, como é que é? É a Hillary Clinton, é melhor a senhora atender, porque a mulher está brava aqui no telefone. Atende logo a Hillary aí, bum, joguei a chamada para a Hillary. Quando a Tina atendeu a mulher, por meu azar, ela chamava Betsy O'Leary. Eu tenho um pesadelo com o nome dela. A Betsy O'Leary era, por meu azar, a vice-presidente do banco, que tratou dos negócios com a Tina e falou, olha, Tina, agora se for o banco não pode ter um analfabeto na porta aí do seu escritório. Pô, a senhora Tina, prominente aí, demite esse cara aí. E naquele momento a Tina saiu, as bochechas vermelhas, assim, quase saindo fumaça pela cabeça. E eu fired. E eu falei, mas you're fired? Eu acabei de vender meu carro para mudar para os Estados Unidos, terminei com a namorada, fiz a festa de despedida, aluguei um apartamento com todo o meu dinheiro por 6 meses, eu tô fired? Não vai dar, Tina. Não vai dar, é derrota demais, não vou saber nem o que falar lá em casa. E já com os olhos cheios de lágrimas, olhei para a Tina e falei, não, Tina, mas esse seu escritório é uma puta de uma zona. Eu nunca vi um escritório tão bagunçado, seu computador, sistemas gerenciais. Eu sou bom de fazer planilha de Excel, com um monte de fórmula. Você me dá uma semana para fazer a sua vida ficar em ordem, mas não me demite, pelo amor de Deus. E aí a Tina deu umas 2 bufadas e falou, eu vou pensar essa noite e amanhã eu te digo. Fui lá para minha caminha, sozinho, morando em Nova York, recém-chegado, dormi com os olhos abertos assim, né? E graças a Deus a Tina não me demitiu, o que teria sido uma derrota e voltado para o Brasil depois de um mês. Viraram quase 8 anos de história em Nova York. E eu falo com a Tina regularmente, inclusive acho que eu vou ligar para ela hoje, porque você me deu saudades dela, para ver como é que a Tina está. Então, assim, não ter aceito ser demitido pela Tina, eu não sei se é um ato de insubordinação, ou se é de resiliência, ou é de luta por mim mesmo, porque tem uma coisa que eu falo muito para minha turma, se a gente não luta por nós mesmos, quem luta, né? E ali acho que eu estava lutando por mim, pela minha carreira, e a história de vida teria sido completamente diferente. Se eu tivesse aceito só a Tina falar, you're fired, eu pego minha caneta, pego minha pasta e vou embora de lá, e minha vida teria sido completamente diferente.
Demais, Abucham. Obrigado aqui por compartilhar aqui. Eu nem ia deixar você passar por esse podcast sem compartilhar essas histórias. É uma pena que a gente está chegando aqui ao fim e eu vou pedir então para cada um de vocês compartilhar aqui os principais insights ou talvez elementos que a gente não teve a oportunidade de abordar, mas que a gente não pode aqui terminar o podcast antes de trazer esses pontos. Paulo, compartilha com a gente aí teus insights finais. Legal. Bom, primeiro que adorei a história. Acho que um dos pontos que eu trago também é que você, por exemplo, se a história tivesse sido outra, você teria talvez perdido uma das principais características, habilidades que você tem hoje, que é a autoconfiança. Então, talvez a sua autoconfiança naquele momento que fez você ter essa atitude. E um ponto que eu acho muito importante é que as pessoas tenham coragem de admitir as suas vulnerabilidades. Porque talvez, e eu tive, por exemplo, um dos principais conselhos ruins que eu já ouvi, para que eu ocultasse as minhas vulnerabilidades. Né? E eu já tive, e tenho várias. Né? E quando você oculta, você deixa de ter oportunidade de desenvolvê-las. Né? Você deixa de se arriscar e buscar algo a mais. Então, bom, um dos conselhos que eu dou, do que eu poderia passar para alguém é que admita as suas vulnerabilidades, né? Com autoconfiança, sabendo que você pode sim desenvolver uma determinada habilidade, uma determinada experiência, uma determinada competência, né? A partir do momento que você reconhece que te falta algo, desde que seja algo que é importante para a sua carreira, para a sua vida e que você queira desenvolver. Muito bom, adorei, Paulo. André, principais insights aí para a gente fechar. Eu acho que a gente falou muito sobre pessoas, né? E eu realmente sou apaixonado por pessoas, liderança de pessoas, e talvez a gente não tenha só falado, Baza, no tema de como é que você olha, então, esse conjunto de pessoas trabalhando, né, numa operação, numa unidade de negócio, numa subempresa, né? E eu tenho percebido, e assim, só quero compartilhar essa experiência, pessoal, que muitas empresas já fazem o ciclo de avaliação, que vocês gostam tanto, aí tem o ciclo do feedback, faz o PDI, coloca todo mundo no Nine Box, e aí, eventualmente, o que a gente não faz, Baza, e eu vejo muitos amigos nossos do IPO não fazendo, é colocando todo mundo junto no Nine Box, lado a lado, e vendo como é que aquilo funciona, qual é a dinâmica daquele conjunto coletivo. E eu acho que isso seria uma característica legal de um líder que é curioso, que é um líder que quer aprender sempre, quer aprender mais sobre as pessoas, quer, então, puxar dados para estudar mais, sempre na busca de fazer essa organização e essas pessoas performarem o mais próximo do limite da eficiência operacional. Então, eu pensei um pouco sobre isso. Como é que, depois a gente falar tanto do indivíduo, como é que o todo roda de uma forma mais assim, eficiente, mais harmônica, e que as pessoas possam ser felizes. A gente fala na visão da nossa empresa, Baza, que se o ambiente não for um ambiente legal de trabalhar, que se as pessoas não conseguem ter conversas genuínas, autênticas, e estarem sempre se desenvolvendo, a gente não quer ter essa empresa. E dentro dessa dinâmica aqui, talvez uma última pergunta aqui, um livro que eu gostaria de perguntar para cada um de vocês aqui, o que vocês deixariam de recomendação aqui para a gente fechar esse bloco? Baza, na linha desse tema, tem um livro que é bastante conhecido dos RHs das empresas, mas que eu acho que também é interessante para profissionais, que é Mindset, né? Uma nova... Carol Dweck. Da Carol Dweck. Porque ele mostra um pouquinho das pessoas com mente, né, com mindset de desenvolvimento, de crescimento e com mindset estático. Né? Porque tem pessoas que, por exemplo, diante de uma situação que trava, digamos assim, a pessoa desiste. Né? Que se sente fracassado. E tem pessoas que falam assim, não, peraí, uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, de desenvolver uma nova habilidade ou desenvolver essa habilidade que eu ainda não possuo. Muito bacana, já anotei porque esse eu não li ainda. Vale muito a pena. E você, André, que livro que deixa pra gente? Eu não sei se vocês já leram mas que me impactou muito. Quando eu me formei no OPM lá, eu me formei com o professor Clayton Christensen, dando o speech final. Todo mundo conhece ele pelaquela frase, inovação disruptiva. Foi ele que criou essa expressão. Mas eu gosto desse professor muito mais do que por essa frase, de um livro que ele escreveu que chama Como Você Vai Medir Sua Vida? Em inglês, How Will You Measure Your Life? E eu acho que ler esse livro e pensar assim nas ações que a gente vive ao longo dessa jornada que vão deixar um impacto positivo no mundo, traz reflexões
super oportunas. Adorei, adorei. E, gente, para todo mundo que está nos acompanhando até aqui, já vou deixar aqui uma dica. Não esqueçam de baixar o nosso estudo do Talent Trends. Já é o 2º ano, a gente tem insights de ENAI, ESG, liderança. É uma pesquisa global que a gente faz em todos os países que a gente atua, em todos os continentes, trazendo insights, tanto mundo quanto o recorte Brasil, do que tem pela frente para a gente deixar aqui no seu radar para o seu desenvolvimento. E não se esqueça de, mais uma vez, seguir a Michael Page no Instagram, no Spotify, no YouTube, para que você continue acompanhando episódios como esse, que eu não tenho a menor dúvida que vão impactar positivamente no seu desenvolvimento. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês.